Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu queria falar sobre o governo Trump. No caso, hoje eu pretendo comentar sobre as duas medidas que estão sendo mais faladas nesse governo, né? A medida protecionista, a medida de tarifas, que teve uma atualização importante agora nessa última quarta-feira. Vocês devem ter visto, todo mundo comentou, né, o dia da libertação, como o Trump falou. E além disso, nesse vídeo eu também queria comentar sobre a reserva de criptomoedas que os Estados Unidos está fazendo, que também teve atualizações importantes agora em março. Então sim, esse vídeo vai ser bem completo, vai tocar em temas bem polêmicos, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Como eu falei, o objetivo hoje era comentar sobre essas medidas do Trump que estão dando mais o que falar, né, que são mais polêmicas. E pensando nisso, eu acabei dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira com relação a essas políticas mais protecionistas, essas políticas de taxar países, né, fazer essas tarifas de retribuição, como o Trump está falando. Pretendo falar sobre isso aqui. Enquanto na segunda parte do vídeo eu pretendo comentar sobre as políticas relacionadas a criptos, nessa reserva de criptomoedas que o Trump prometeu. Introdução feita comentando primeiro sobre as tarifas e medidas protecionistas. Não é segredo para ninguém, a gente sabia que iria acontecer. No primeiro governo Trump a gente já tinha visto esse discurso, né, esse discurso mais protecionista, de proteger a indústria americana, de proteger a economia americana, de taxar produtos externos de outros países, de taxar produtos chineses especificamente. E no começo do ano, quando o Trump assumiu, eu fiz um vídeo específico sobre esse tema, né, que a guerra comercial entre os Estados Unidos e China estava voltando. No caso, nunca deixou de existir, né, a gente sempre teve essas tarifas entre os Estados Unidos e China acontecendo, mas esse discurso mais agressivo, mais ofensivo, né, diretamente, um discurso de guerra mesmo, isso iria voltar com força nesse segundo governo Trump. Tava na cara, ele deixou isso muito claro nas eleições e é o que está acontecendo. A grande conclusão que fica, que eu explico no vídeo, é que economicamente essas medidas não fazem sentido para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele também sente o peso dessa guerra comercial, isso também vem com um custo econômico para eles. Estados Unidos, aumentar os impostos, aumentar essas tarifas, ele acaba sendo prejudicado com isso também, né? Você quando coloca uma tarifa, você quando coloca uma cobrança adicional por um produto importado, na prática esse produto vai ficar mais caro para sua população, vai ficar mais caro para os seus produtores, os insumos que entram vão ficar mais caros, inclusive, para a própria indústria americana, para os produtores americanos, né? Então, os Estados Unidos, economicamente, também perde muito com essa política, né? A guerra comercial, como todas as guerras, vem com um custo, porém, a grande questão é que, apesar de todo o discurso do Trump ser um discurso de economia, né, de proteger a indústria americana, de proteger a indústria nacional, de proteger a economia americana, apesar disso, o grande objetivo do Trump com essas políticas é justamente geopolítico. Usar essas taxas para aumentar o poder geopolítico americano. Na guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso é óbvio, que é uma coisa que eu explico no vídeo que eu postei de forma muito mais detalhada, né? A China era um país pobre que cresce de forma muito rápida. Hoje, junto com os Estados Unidos, é uma das máquinas do mundo e claramente nas últimas décadas, nos últimos anos, está tentando construir um domínio geopolítico para tirar poder dos Estados Unidos, né? Conseguir esse poder que os Estados Unidos têm hoje. E sim, os Estados Unidos está com uma preocupação muito grande em manter o seu poder geopolítico vivo, não por uma questão de indústria americana, não por uma questão disso isoladamente, mas porque ele sabe que seu poder geopolítico é o que mantém hoje a sua maior arma econômica, a sua maior arma política, a sua maior arma de financiamento, que é o dólar. O dólar hoje é a moeda global, é a moeda mundial que é controlada pelos Estados Unidos e dá aos Estados Unidos um grande superpoder que eu já comentei várias vezes aqui no canal, que ele é um país que exporta sua moeda. Isso dá aos Estados Unidos vantagens que outros países não têm. Os Estados Unidos, ele é um país que ele tem uma balança comercial extremamente desfavorável. Só que isso não se torna um problema por causa do dólar, por causa desse superpoder. A partir do momento que ele perde poder geopolítico, isso fica ameaçado, então sim, se torna um problema. E é isso que os Estados Unidos está tentando controlar com essa guerra comercial, com essa guerra de tarifas também. É isso que explica esse discurso do Trump entre Estados Unidos e China. E sim, outros países entraram nisso. Tem outros países além da China que também vêm peitando o dólar. Os Estados Unidos já deixou claro que pretende taxar esses países, né, queria revidar. E agora, nessa última quarta-feira, a gente teve o dia de libertação, como o Trump está falando, que na prática foi um tarifácio generalizado que ele fez com vários países. Ao discurso do Trump,
que vários países taxam os produtos americanos de forma excessiva, enquanto os Estados Unidos historicamente adotam impostos mais baixos e que agora ele vai fazer essa compensação, né? Em alguns países ele vai colocar a tarifa equivalente, então se o país ele taxa 20%, os Estados Unidos também vai taxar 20%, outros ele vai fazer uma compensação parcial. E aí, para mostrar isso, eles apareceram com uma grande cartolina com 2 colunas, resumidamente. Uma das colunas com informação de quantos países taxam os Estados Unidos e a outra coluna mostrando quanto os Estados Unidos vai começar a taxar esses países. Então, por exemplo, o caso da China. De acordo com os Estados Unidos, a China taxa os produtos americanos em 67%. E para compensar, os Estados Unidos vai colocar uma taxa parcial de 34% sobre os produtos chineses. União Europeia taxa os produtos americanos em 39%. Para compensar, os Estados Unidos vai taxar os produtos da União Europeia em 20%. No caso do Brasil, a gente vai ser taxado em 10%. É a menor taxa dessa tabelinha que ele colocou. E aí sim, os mercados, depois dessa notícia, reagiram muito mal. Por quê? Porque eles olham para isso e eles não pensam em estratégia geopolítica, não pensam se o Trump está sendo mais esperto, se a China vai ser mais esperta. Ele pensa em dinheiro, ele pensa em volume. Quanto que essa tarifa vai custar para a economia? Quanto o comércio vai ser perdido, né? Porque se você coloca uma tarifa, se você coloca um imposto, na prática o produto fica mais caro para o consumidor e o produtor vai ganhar menos. Então tem um pedaço de mercado que está sendo comido aqui, né? Tem um pedaço de mercado que vai deixar de existir. A intenção do Trump, em teoria, é colocar essa tarifa como forma de barganha para os outros países diminuírem impostos sobre os produtos americanos. Será que isso vai funcionar? Não sei. Então, sim, esse é um assunto muito sério que tem o poder de impactar a economia global, os mercados globais, e está sendo acompanhado pelo mercado e está dando o que falar. Além disso, que outro assunto está sendo muito comentado, está sendo assunto polêmico e que parece que não tem nada a ver com as tarifas, mas também está relacionado? É a questão da reserva de criptomoedas que os Estados Unidos está fazendo. É um assunto que eu já comentei aqui por cima, né, no Instagram, fiz reels, fiz shorts por aqui, mas acho que realmente faltava estruturar num vídeo mais longo aqui do YouTube. O Trump, que no seu primeiro governo ele deixou bem claro que era um cético com relação aos criptos, né, não era uma pessoa entusiasta, ele falava que tinha um certo ceticismo com relação ao Bitcoin, com relação a criptoativos. Agora, nessa última eleição, ele mudou o discurso. Ele abraçou o universo cripto, abraçou o mercado cripto e se mostrou uma pessoa favorável e entusiasta do mercado. E não só isso, mas durante as eleições, ele tinha declarado que os Estados Unidos deveriam assumir a liderança nesse mercado, né? A liderança no mercado de criptoativos. Disse que iria garantir que o futuro do Bitcoin fosse feito nos Estados Unidos e não no exterior. Falou que iria criar um ambiente regulatório mais favorável para as criptomoedas. E também tinha anunciado a intenção de estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin. Eu acho que nem preciso comentar que sim, durante as eleições o pessoal que investia em criptomoeda, né, acredita nesse mercado, ficou muito entusiasmado, ficou muito otimista com a possível vitória do Trump. Né, era o futuro presidente da maior economia do mundo, falando abertamente que queria abraçar esse mercado, falando abertamente que queria criar reserva de criptomoeda. Então sim, na época todo mundo ficou otimista, eufórico. Vocês devem lembrar, em janeiro o Bitcoin ultrapassando a marca de $100 mil e todo mundo voltando a falar de cripto. E assim, a gente não é idiota, né? A gente sabe que muitas dessas promessas que o Trump fez foi para promoção política. Foi porque ele sabia que esse é um mercado com muita gente entusiasta, muita gente que está no mesmo nível de fanatismo de fã de diva pop, que se visse um político falando tudo isso, iria votar nele, dane-se. Então é óbvio que teve esse interesse eleitoral do Trump de atrair esses investidores. Não é como se do nada ele virou entusiasta cripto, né? Acho sim que ele deve reconhecer o valor de se posicionar nesse mercado, que é o que eu vou falar na frente do vídeo. Acredito que ele deve ver esse potencial, mas ele ter anunciado naquela hora, dessa forma, óbvio que também vem com interesse político. E é debatível, inclusive, se não teve interesse financeiro do próprio Trump. Vocês devem lembrar que quando o Trump assumiu, no meio dessa euforia, com o Bitcoin batendo mais de $100 mil, ele aproveitou e lançou a sua própria meme coin. E uma das entidades por trás dessa moeda era justamente uma empresa do próprio Trump, que ganhava um percentual das taxas de negociação desse criptoativo. E agora, inclusive, a família Trump entrou nesse mercado, a mulher dele, o filho. Então, assim, tem interesses ocultos, óbvio. Tudo isso dito, o que aconteceu agora?
Agora, em março de 2025, o Trump assinou uma ordem executiva oficialmente estabelecendo a reserva estratégica de cripto dos Estados Unidos e que, no caso, essa reserva estratégica vai incluir outras criptos além do Bitcoin. Também vai incluir Ether, Solana e Cardano, por exemplo. Apesar disso, o mercado não está tão entusiasta e o Bitcoin, inclusive, ele voltou para a marca dos $80 mil, Não está saindo dessa faixa de 80, 85 mil. Primeira coisa que, de acordo com a ordem executiva, essa reserva estratégica de criptomoedas, ela vai ser formada por criptos que já estão em posse dos Estados Unidos. Como assim? Os Estados Unidos hoje eles já têm muitas criptos, moedas que, por exemplo, foram apreendidas durante processos criminais ou civis. A diferença é que antes não se tinha um destino claro para o que fazer com essas criptomoedas. Muitas, por exemplo, o governo americano já vendeu, ele realmente se desfez. Agora, depois dessa ordem executiva, elas oficialmente vão ficar com o governo e formar essa reserva estratégica. E aí o pessoal que estava mais eufórico, extremamente otimista, achando que o Trump ia assumir e injetar bilhões e bilhões de dólares no mercado cripto. Sim, esse pessoal acabou ficando mais desapontado. Minha opinião, o mercado sobe no boato e cai no fato. Esses movimentos são normais. É normal você ter euforia quando a novidade é anunciada e depois, com o passar do tempo, a expectativa ser reajustada. Isso é completamente normal. A gente está falando da primeira medida oficial do governo americano com relação a montar uma reserva estratégica de cripto. Eu achei a medida ótima. Você consegue endereçar isso de forma rápida, sem custo para o governo americano. É uma ótima solução, o primeiro passo para a medida. Não significa que depois a gente não vai ter outras iniciativas. O próprio Trump falou que isso não significa que o governo está descartando compra. E aí vem... Como que esse assunto da reserva cripto casa com a tarifa? Por que o Trump está falando sobre isso? E será que os Estados Unidos deveria montar essa reserva, Será que faz sentido para eles fazer isso? É óbvio que quando a maior economia do mundo anuncia algo assim, isso gera debate. Assim como as tarifas, isso também é um assunto polêmico, um assunto que acaba caindo no interesse público, acaba caindo nas discussões das pessoas, dos investidores. Tem gente que vai falar que é estratégico, mas tem gente que vai falar que é loucura, que cai na questão dos conflitos de interesse, que o Trump está fazendo isso por interesse financeiro. Então, assim, é uma discussão complexa. Óbvio que é. Mas eu, pessoalmente, acho que faz sentido os Estados Unidos se posicionar nesse mercado agora. Eu já comentei sobre isso aqui antes. Qual é a situação que a gente tem no mundo hoje? Os Estados Unidos controlam a moeda global. Eles controlam o dólar. E como eu expliquei no começo do vídeo, eles têm um superpoder por conta disso. Eles conseguem se financiar com muito mais facilidade. Eles conseguem exportar a sua moeda. A sua moeda ela acaba tendo uma procura muito maior, um interesse muito maior. E por ser uma moeda fiduciária que eles controlam a emissão, então eles acabam tendo muita vantagem por conta disso. E eles têm o interesse de manter isso, de manter esse poder, de manter esse domínio geopolítico. Por isso, toda essa questão das tarifas que a gente está vendo. Por isso a questão da guerra comercial. Mas, ao mesmo tempo, outros países também têm esse interesse. Outros países também querem ocupar essa cadeira. A gente está vendo outros países falando de criar sua própria moeda, falando de criar moedas de bloco, outros países falando abertamente sobre peitar o dólar. Toda a briga que a gente está vendo com relação às tarifas, à guerra comercial, é justamente os Estados Unidos contra esses países para manter o poder geopolítico dele maior, para manter o poder do dólar. Essas são as mesmas discussões que a gente vê desde que o mundo é mundo. Isso não tem segredo nenhum, e eu tenho certeza que isso não é nenhum segredo para quem me acompanha aqui no canal. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, a gente tem uma moeda que é sim uma novidade, que tem sim uma grande diferença dessas outras moedas daqui, que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, é uma moeda que não é emitida por um banco central, é uma moeda que a sua inflação ela é dada, a gente sabe exatamente até quanto a oferta do Bitcoin vai aumentar e até quando isso vai acontecer. Justamente por ser uma moeda com uma proposta diferente, ela pode se tornar uma ameaça real. Ela pode evaporar, pode não valer nada, Pode ser que realmente as pessoas deixem de ter confiança no Bitcoin, deixem de ver valor no Bitcoin. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Ou pode ser que as pessoas, de forma geral, comecem a ficar muito frustradas com as moedas fiduciárias, comecem a ficar muito frustradas com esse modelo que a gente conhece hoje dos estados se autofinanciando, emitindo moeda sem parar, se inflacionando essa base monetária, e recorram ao Bitcoin como uma solução. Vários países perceberam isso e tentaram proibir o Bitcoin. Por exemplo, a China, que já tentou proibir o Bitcoin várias vezes. Adiantou? Não. O Bitcoin continua existindo. Então, o que os Estados Unidos percebeu? Que eles têm muito mais a ganhar e muito menos a perder se posicionando em Bitcoin agora.
né, montando essa reserva agora. Se o Bitcoin se tornar plenamente aceito sem os Estados Unidos estar posicionado, ele perde muito. Perde a chance de continuar posicionado nos principais ativos globais. E pensa, você é os Estados Unidos, você tem uma chance de se autofinanciar uma margem absurda. Você vai deixar esse risco acontecer? Você vai deixar isso passar? O vídeo foi esse, comentar realmente sobre essas duas medidas mais polêmicas, como que isso está casando, como que isso está relacionado. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.